Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre segurança em sistemas distribuídos. Vamos estudar o tópico de assinatura digital, como substituir assinaturas feitas à mão. Como motivação, suponha que uma entidade deseja enviar uma mensagem assinada para uma outra entidade, de modo que as três condições a seguir sejam satisfeitas. Autenticidade. O receiver ele pode verificar que aquela mensagem foi enviada pela pessoa que diz ser. Exemplo, se eu envio uma mensagem para João, João pode verificar que aquela mensagem de fato foi enviada por mim. O sender, ele depois não pode alegar que ele não enviou aquela mensagem, que ele não criou aquele conteúdo, garantindo então a propriedade de não repúdio. E por fim, o receiver, ele não pode ele mesmo ter criado aquela mensagem como se fosse o sender. Em outras palavras, aquela mensagem ela não foi falsificada. As assinaturas digitais elas vão preservar a integridade do documento e a identidade do autor, garantindo então propriedades como autenticidade, não falsificação e não repúdio. A meta principal é justamente encontrar uma forma de unir a identidade da pessoa que assina com aquela mensagem. Dessa forma, o sender vai assinar digitalmente o documento, e isso vai ser suficiente para estabelecer que aquela pessoa que assinou é de fato o dono, o criador do documento, e nenhuma outra pessoa poderia ter feito aquela ação no lugar dele. Vamos então entender o primeiro método para prover a assinatura digital, que é utilizando chaves públicas. Para isso, Alice deseja enviar uma mensagem P para Bob. Em primeiro lugar, ela vai, utilizando sua chave privada, ela vai criptografar a mensagem. E no segundo passo, utilizando a chave pública de Bob, ela vai criptografar o resultado da etapa anterior. Como passo seguinte, ela vai enviar o resultado final para Bob. Bob vai aplicar sua chave privada para decriptografar a mensagem recebida. E então, veja que chegamos num caso onde a mensagem em mãos foi criptografada utilizando a chave privada de Alice. Então, Bob pode utilizar a chave pública de Alice para obter a mensagem original. E esse mecanismo ele funciona por conta da propriedade que nós vimos anteriormente, que, analisando primeiro o lado esquerdo, primeiro aplicar a chave de criptografia e em seguida a chave de decriptografia, obtemos a mensagem original, que por sua vez pode também ser obtida, agora o lado direito, primeiro aplicando a chave de decriptografia e em seguida a chave de criptografia. Nesse cenário abaixo, apenas Alice poderia ter enviado aquela mensagem, pois justamente a mensagem ela foi criptografada utilizando a chave privada de Alice, e que só Alice deve então ter acesso, conhecimento da chave privada. Essa abordagem possui alguns questionamentos que precisam ser analisados. O que acontece, por exemplo, se a chave privada de Alice vazar? E o que acontece se Alice mudar a sua chave privada? Além disso, na literatura são encontradas algumas críticas. A primeira delas está associada com o fato de utilizarmos duas funções, dois recursos distintos, a autenticação e a criptografia. E podemos nos perguntar o que acontece, por exemplo, se nós não quisermos enviar a mensagem criptografada. E além disso, esse método ele é computacionalmente caro por conta do processo de criptografia, sobretudo em mensagens longas. Nós já vimos que criptografar utilizando chaves públicas é muito mais lento em relação a criptografar utilizando chaves privadas. Vamos então ver o funcionamento de uma outra abordagem, que também utiliza chaves públicas. Nessa abordagem, o sender ele vai computar o resumo de uma mensagem, e esse resumo vamos chamar de mzinho. E como vamos então computar esse resumo? Utilizando uma função hash. Então, pegamos a mensagem original mzão e aplicamos uma função hash, obtendo então um resumo mzinho. Em seguida, o sender ele vai criptografar o resumo mzinho utilizando a sua própria chave privada.
e então vai enviar o par, a mensagem original e a mensagem, na verdade, o resumo da mensagem criptografado. O receiver ele vai decriptografar aquele resumo utilizando a chave pública do sender. E então o receiver vai comparar o resultado da decriptografia realizada por ele com a aplicação da função hash na mensagem recebida. Se justamente o resultado for igual, o receiver ele vai poder concluir que aquela mensagem foi enviada, de fato, por aquela pessoa associada com aquela chave pública. E o que seria, então, o resumo da mensagem? O resumo da mensagem ele vai ser uma impressão digital, digamos assim, muito fácil de computar e de tamanho fixo, o que confere uma propriedade muito interessante, pois não importa se nós enviarmos uma mensagem extremamente grande ou uma mensagem extremamente pequena, o tamanho daquele resumo será o mesmo. E uma função hash é muito fácil justamente de aplicar, ela é computacionalmente barata e vai resultar justamente um resumo de tamanho fixo. Uma função hash ela possui algumas propriedades muito interessantes, que computar o hash de uma mensagem deve ser muito rápido, muito mais fácil do que criptografar uma mensagem toda, e dado o resumo X de uma mensagem, deve ser computacionalmente inviável encontrar a mensagem M que deu origem àquele resumo. E por fim, se duas mensagens elas forem diferentes, M for diferente de M', isso vai implicar que o hash daquelas duas mensagens é diferente. E, ainda associado com essa relação, qualquer pequena modificação que fizermos na mensagem original vai causar um resultado diferente. E dentre as funções hash mais utilizadas, nós temos SHA-1, SHA-2 e MD5. Muito obrigado!